Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizado pelo nosso irmão Wesley, e logo depois a nossa irmã Arami terá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Capítulo 15, Além do Sonho. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, aprender, estudar, internalizar principalmente, Senhor. Rogo auxílio para a espiritualidade amiga na condução desta atividade de hoje, que possa nos inspirar, nos intuir, que possa adentrar a cada lar, a cada carro, a cada fone de ouvido daqueles que participam desse estudo. Que possamos entender com o coração e praticar também com o coração. Esta oportunidade, esta dádiva divina que temos de aprender com essa obra, que muito nos mostra ainda as mazelas que fazemos, mas podemos aprender também com as observações de Clarencio, que nos descortina muitas dos erros, dos vícios que insistimos em cometer. Mais uma vez, obrigado por tudo, meu Pai. Que assim seja. Aí, Aramita, em nosso último estudo, ainda estamos na sala de Antonina, onde estava o encontro entre o Leonardo Pires e a Lola. E descobrimos que Lola nada mais é que Antonina reencarnada. Onde cada um falou o seu sofrimento, e Antonina é Lola reencarnada. E cada um falou o seu sofrimento, como foi difícil a vida depois daquilo. E Leonardo lembra de repente e chama, né? Invoca o Esteves. E aparece o Esteves, né? Começa aquela discussão onde o Clarencio intervém e cada um falando do seu ódio, do seu rancor. E o Clarencio diz para o Leonardo extirpar essa ideia de morte, que ninguém morre. Foi buscar auxílio. Leonardo foi para um local de assistência no mundo espiritual. E agora vamos ver quem é Esteves. Ave Maria. Vamos nós então. Além do sonho. Tornando a Esteves, Clarencio ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço prorrompeu em súplica. Não me prendam, sou a vítima. O ministro absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. Num passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo, Esteves, retirou-se para a via pública, regressando ao conchego doméstico. Porque lembra que Esteves está encarnado ou desencarnado? Encarnado, né? Seguimo-lo a pequena distância. Renovava-se o dia. Pedestres marchavam dirigentes na direção do trabalho. Bondes rangiam sonolentos e os autos, aqui e ali, começavam a transitar pelas ruas. Em breve tempo, o rapaz, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Grande relógio próximo exibia o mostrador, 5h30. Embatucado, cismado, né, Carla? O moço voltou-se para nós e, em seguida, desapareceu no interior. Entramos. Em momentos rápidos, achávamos-nos diante dele, que se esforçava por reaver o corpo físico. O ministro, sem molestá-lo,
amparou afetuosamente e Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma natural. Mantinha-se em suave modorra, sonolência, quando o despertador tilintou, faltando 15 minutos para as 6. O rapaz esfregou os olhos, de cara Antônia amarrada, guardando a impressão de mau sono. Por isso que eu digo, a gente acorda com mau humor, aí eu digo, meu Deus, em que quinto dos infernos eu estava, né? Você vê aqui que ele, por tudo isso que ele passou, não tem como ele acordar alegre, feliz, dia lindo, né? Por conta da situação vivida durante a noite, né? Mas se fizesse uma prece, voltou aí. Porque a gente acorda nesse mau humor, não quer dizer que a gente vai ficar, né, Carlinha? A gente pode mudar isso, realmente. A primeira coisa é reconhecer, nossa, não estou bem, eu não acordei nada bem, por onde eu andei. Ainda mais nós que somos espíritas e que temos esse conhecimento, né? Por onde eu andei, posso quebrar isso, posso mudar, devo, né? Então a primeira coisa sempre é me perdoa, sabe? Pedir perdão, daí o Pai Nosso, se eu magoei, se eu tenho, normalmente temos esses inimigos, mas hoje eu não mais faço, né? Hoje eu quero mudar. Então a oração é sempre muito bom. O rapaz então esfregou os olhos, de cara Antônia amarrada, guardando a impressão de mau sonho. Vestindo-se apressado, notamos que minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome do que estava no cartão: Mário Silva, enfermeiro. Aí entre aspas. E o nosso instrutor reafirmou. Então, acabou de acordar, não tomou banho, já vestiu a roupa dele, né? Não fez uma oração, uma higiene. Não fez uma higiene mental, não orou, nem fez a higiene física do banho e nem fez a higiene da oração e da prece. A Mita está dizendo que ele tomou antes de dormir o banho. E agora caiu um cartão dessa roupa dele, esse cartãozinho no chão, e tinha um nome, Mário Silva, enfermeiro. E o nosso instrutor reafirmou: nosso amigo ontem Esteves, hoje é Mário Silva, prosseguindo em sua vocação para a enfermagem. Ouçamo-lo por alguns momentos. Qual era a profissão dele como Esteves? Enfermeiro. Então ele continua na mesma Profissão. O moço atendeu às obrigações da higiene. Ele foi tomar banho. E logo após foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha, em cujo olhar adivinhamos a ternura de mãe. Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou, bem-humorada: Onde esteve esta noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana. Respondeu Esteves. Um sonho horrível, mamãe. E, fixando gestos expressivos, entre os goles do café, notificou: Sonhei que alguém me chamava, à distância, em voz alta. E, acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei. Corri ao apelo, mas, em vez de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato, numa cela mal iluminada e úmida. Observa, o corpo dele, o corpo do Esteves, que agora ele é Mário, né? Mário Silva, ficou dormindo, deitado, o corpo orgânico. Quando o Leonardo começou a chamar o nome, a evocar, né? Ele rapidamente foi, ele espírito, acompanhado do seu corpo perispiritual. O que o espírito viveu verdadeiramente, ele não consegue lembrar detalhadamente, porque a máquina cerebral não participou. Quando ele, espírito, volta, ele traz as emoções vividas,
os sentimentos derivados dessas emoções, mas a máquina cerebral, o que ela faz? Ela transforma em imagens o que ele viveu. Então, é como se ele decodificasse. Então, a máquina cerebral, como não participou, ele decodifica aquilo. A gente não consegue lembrar. Por isso é que a gente diz, quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem influência sobre ele. Então, se é um espírito superior, ele consegue voltar para o corpo e lembrar de tudo. Como não se trata de um espírito superior, ele volta para o corpo e a máquina cerebral exerce ainda uma função tamanha, ele, espírito, não consegue lembrar, mas carrega os sentimentos e as emoções. Você vê que ele não acordou feliz, ele não acordou alegre, ele não acordou bem disposto, nada disso. Agora, é interessante que olha só como foi o sonho dele. Corria ao apelo, então realmente o Leonardo chamou? Ele lembra que alguém o chamou, isso aí tá ok, ele só não sabe que é o Leonardo. Mas em vez de topar um quarto de enfermo, porque quando ele foi, ele disse, alguém está me chamando da condição de enfermeiro, eu estou precisando de minha ajuda. Mas quando ele chegou, logo ele se viu o quê? Ele se diz que se viu numa cela. Ou seja, qual é o símbolo aí? Prisão. E ele está aprisionado a quem? Ou ao ódio? É o ódio que o aprisiona. Porque ele disse, eu te odeio, não perdoa, assassino, assassino. O ódio é a prisão dele. Porque se esse ódio não estivesse mais aí, o Leonardo não teria ação sobre ele. Apesar de ele não persegui-lo, ele ainda sente o ódio. Ele disse, por isso te odeio, assassino, assassino. Essa é a prisão. Uma ligação muito estreita, né? Porque ele pensou, ele já veio. Porque na verdade, quando a gente está na mesma sintonia, né, é de imediato. É de imediato. E o que liga esses dois? O ódio. E ele diz, olha, um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. Essa cela é a sua condição de sentimento mesmo, sua condição psíquica. Essa umidade é frio, né? O ódio, isso é algo que ele se sente preso a Leonardo, e essa umidade é algo que chega a ser até fétido, né? Uma cela úmida. Então ele diz, e com os recursos de imaginação de que dispunha, olha aí, recurso de imaginação que ele dispunha para corresponder às requisições da mente, olha aí, mente, o rapaz continuou. Então agora vamos ver aí os recursos, né, para tentar falar o que ele viveu. Era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado, de repente, junto de um criminoso de mau aspecto e de infortunada mulher em pranto. Senti tanta simpatia pela moça desventurada, quanta aversão pelo réu de medonha catadura. Tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Um misto de ódio e sofrimento me tomou de assalto, junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me afigurava cruel. Perguntava a mim mesmo, por que me não retirava de tão detestável presença, mas, enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-la ao mesmo tempo. Achava-me em expectativa quando o criminoso avançou para mim com propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo, quando tentei uma reação à altura. Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele quando, rápido, apareceu um delegado policial. Quem era o delegado? Clarencio. Seguido de 2 guardas,
que entraram na contenda. Quem eram os dois guardas? André Luiz e Lá. que entraram na contenda, impedindo-nos o mau impulso. Contendo aí na discussão, né? O chefe, segundo percebi, de um só golpe conteve meu agressor, obrigando-o a sentar-se, vencido, conquistando-me um respeito tão grande que, realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada em soluços, não arredei o pé do lugar em que me apoiava. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado trouxe, então, à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora. Logo após, acomodando-me numa velha cadeira, reconduziu a jovem para o interior do cárcere. Você reconduziu a jovem para o interior do cárcere porque ela voltou para onde? O quarto dela, né? Entendeu? Então ele conta a história, faz sentido, mas ele não lembra dos detalhes, assim, que o Leonardo foi numa outra encarnação, ele não lembra que ele foi um assassino, em hipótese alguma. E a figura do Clarencio como um espírito elevado, ele já colocou ali, ele já fez um vínculo como um delegado, né? Os alunos já fez um vínculo como auxiliares. Então você vai pegando tudo aquilo e vai fazendo um vínculo com aquilo que você conhece nessa encarnação, entendeu? Você vai fazendo uma comparação. Entendemos? Estampou na fisionomia a expressão de quem se propunha inutilmente lembrar-se e, decorrido longos instantes de reticência, rematou. Depois, não consigo precisar as recordações. Sei apenas que me pus a correr, em fuga para nossa casa, uma vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me. Temendo o xadrez, acordei estremunhado e abatido. Não consigo precisar de recordações, né? A velhinha, que escutava atenciosa, comentou calma. Há sonhos que valem por terríveis pesadelos. Concordou Mário, preocupado. É o que senti. A mãezinha contemplou, bondosa, e acrescentou. Meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? A mulher com quem simpatizou não seria, acaso, nossa velha amiga, e o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como o esposo dela? Então a mãezinha dele, que não foi dita ainda o nome dessa mãezinha, ela disse assim: Mário, meu filho, olha que interessante aqui. A mulher com quem simpatizou não seria acaso nossa velha amiga, e o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como o esposo dela? Então vamos lembrar aqui da Zulmira. Eu peço para a nossa querida Mita, que é a nossa continuista, lembrar da história da Zulmira. Quem é a Zulmira, Mita? A Zulmira é a esposa do Amaro, segunda esposa do Amaro. É a que está sendo obsidiada pela Odila. Mãe do Júlio. Mãe do Júlio. Então voltamos lá para a história do afogamento do Júlio. Nossa! Que reviravolta. Diga. Que tem a ver? Não, ainda não é. Vai revelar para frente. Nos próximos capítulos. Vamos lá ver. O rapaz cobriu-se de leve palidez, mostrou-se mais taciturno e falou triste. Quem sabe? Você nunca mais teve notícia de nossa antiga companheira? Não. Tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário de importância. Então, lembra que a Zulmira está muito doente, né? Nesse processo patológico, realmente. Ela está muito depressiva, porque ela se sente culpada pela morte do Julinho, não é isso? Uhum. E agora me surge esse rapaz por nome de Mário, e vamos entender qual é a ligação desses três, né? Porque ele fala também do esposo dela, né? Nunca pude entender-lhe a atitude. Tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade,
Trocar tudo assim por um viúvo acompanhado de 2 filhos? Então, ou seja, a Zulmira foi noiva do Mário. Não, tem uma coisa com o Mário aí, né? Mas subentende porque ela diz assim. Nossa como é que companheira. Nossa amiga, nossa Zulmira. nossa Zulmira, companheira, tinha tanto projeto de felicidades, né? Então subentende assim que Rolou um sentimento. rolou um sentimento, né? Parecia assim que eles iriam casar, né? Eu entendi, mas vamos lá. Eu não adiantei a leitura, estou lendo junto com vocês. Aí eles trocar tudo assim por um viúvo acompanhado de 2 filhos, vamos ver. O moço fixou um gesto de amargura e observou. Ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zulmira não deve reaparecer em minha memória e esse Amaro que ela desposou é um ponto negro em meu coração. Creio que o melhor sentimento para eles dois em minha vida íntima é o ódio, com que os reúno em minha lembrança. Não desejo revê-los e, francamente, se eu soubesse que residiam aqui em nossa vizinhança, decidiria a nossa transferência para outro rumo. Esse rapaz já tem ódio, né? O problema com o sentimento de ódio, né? Por isso que a gente diz que às vezes a gente repete as lições e a gente acaba repetindo as atitudes, né? Ele tem uma encrenca com o Leonardo e agora já me arrumou uma encrenca com o Amaro. E ele diz, eu tenho ódio, né? E, transcorrido alguns instantes, ajuntou. Meu sonho foi um simples pesadelo. Alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar. Se fosse. A senhora sorriu, desapontada, e aduziu. Cá por mim, estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos. Nosso espírito, no sono, procura os afetos ou os desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso não tenho qualquer dúvida. A senhorinha está certa. O filho, indiscutivelmente enfadado, ergueu-se, abraçou a genitora, beijou-lhe a cabeça branca e concluiu. O relógio é inflexível. O sonho passou e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de 2 crianças, às 8 em ponto. Não me posso demorar. O hospital não cogita de pesadelos. Mostrou um sorriso forçado e despediu-se. A mãezinha acompanhou-o carinhosamente até a porta, retomando os serviços caseiros, pensativo. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsidiantes interrogações. André, imagina o nosso. Encontráramos um novo capítulo na história da oração de Evelina. Porque tudo começou com a oração de Evelina, lembra? Que era a irmã de quem? Do Julinho. Uma oração refratária, né? Imagina, porque ela estava orando para a mãe, mal sabia que a mãe é que era o caso, né? Encontrávamos um novo capítulo na história da oração de Evelina. O que vocês acham? Sim! Amaro e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? Sim! Vocês acham? Sim! Mas como é que é, gente? A mesma? Minha cabeça está dando nó. Calma, cenas? Cenas? Reencarnação? Dispunha-me à inquirição, quando o olhar de Clarencio cruzou com o meu, registrando-me a estranheza, e informou. Já sei o teor de tuas interrogações. Realmente, o nosso amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsidiada que conhecemos. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente. Acham-se enredados numa teia de compromissos que lhes reclamam resgate. Perguntou Hilário, admirado. E reencontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras em que se envolvem? Acentuou,
o instrutor com voz segura. Inevitavelmente. Gente, eu tô doida para saber. Que nem vocês, né? Mas vamos lá. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho, embora movimentasse automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Jesus o abençoasse. Anotávamos-lhe as reflexões da mente preocupada. Sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tornar a vê-lo atormentado e vencido. Sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tornar a vê-lo atormentado e vencido. O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça, como tênue esguicho de luz. Clarencio abeirou-se dela e transmitiu-lhe forças calmantes, que lhe sossegaram o coração. Em seguida, o orientador nola apresentou generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir admiravelmente. Coração abnegado, alma rica de fé. Imagina criar 6 filhos, já ganhou o reino de Deus, né? E de forma admirável, né? Abraçamo-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparando que estávamos desejosos de seguir Mário Silva para obter mais informações no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, o ministro recomendou: Não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque, enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar ou o objeto a que imanta o coração. Olha, né? Para onde que ele vai à noite com essas encrencas que está dentro do coração, né? Ouvimos o orientador e aquietamo-nos. Cabia-nos aguardar a noite, quando se estenderiam as nossas experiências. E aí nós estamos aqui doidos para saber o que a Zumira tem a ver com o Mário, que tem a ver com o Leonardo, que tem a ver com a Lola. E aí, meus irmãos, a única coisa que eu posso dizer para vocês é cenas do próximo capítulo. Aramita, você quer comentar alguma coisa? E já aproveita e faz nossa prece de gratidão. Algum comentário? Irmãos, alguma pergunta? Foi bom? Foi. Então vamos. É interessante nesse capítulo quando Clarencio diz, né? O passado fala no presente. Então a gente sempre às vezes questiona, e uma coisa que eu tenho me feito ultimamente é bem isso de assim, aonde eu estou é onde Jesus quer. E isso serve até para estar no momento presente, para não adiantar o outro. Se eu estou nesse compromisso e ele está se estendendo, seja por uma fila, seja por uma coisa, a minha própria vida e experiência demonstrou que é aí que eu devo estar. E também ouvir, às vezes, as intuições. Eu lembro uma vez que eu não ia na casa de minha mãe, eu nunca ia nesse horário, e eu saí da academia e aquele negócio, uma vontade na mamãe, uma vontade na mamãe, uma vontade na mamãe. E quando eu chego lá, eu era super precisada, porque foi lá que eu pude ajudar, fazer uma intervenção com meu pai, que ninguém que estava próximo sabia fazer, sabia como fazer ou tinha condições de fazer. E aí, essas e outras experiências me disseram assim, olha, e quando não é por mim, vem por outro que chega para mim, como uma vez o meu irmão me ligou e disse assim, vai para o hospital. Eu disse, mano, o que eu vou fazer lá? Vai para lá. E aí eu fui e eu estava sendo precisada lá. Então, a gente está aonde precisa estar. Basta a gente escutar e não se avexar. Se uma coisa atrasa, seja o trânsito, seja a fila, seja o que for, confiar que é aquilo. Nas nossas relações familiares e de amores também. O passado fala no presente.
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, fechemos nossos olhos, vemos os nossos pensamentos ao Senhor da vida e queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por essa doutrina que nos revela que não estamos sós, que nos revela que não estamos no lugar errado, que nos revela que nascemos juntos aos amores e aos não tão amores para cultivarmos esse caminho e melhorarmos cada vez mais. Ajuda-nos a compreendermos essas lições. Ajuda-nos para que possamos, através dessa obra maravilhosa, que não precisa passarmos pelos dissabores para compreendermos, para ajeitarmos os nossos caminhos, para melhorarmos a nossa vida. Essa doutrina nos dá os subsídios, nos dá o caminho, nos dá as diretrizes para que possamos não voltar e fazer um novo começo, mas decidirmos, a partir de agora, fazer o nosso dever e chegar a um novo fim. Obrigada, Pai, pela tua companhia, pelo teu amor, pela tua misericórdia e providência que está conosco desde sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.